Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo! Sexta-feira, estamos aqui no Café com Destino. Mais uma série poderosa, finalizando, porque sexta-feira termina a série, segunda começa a outra. E a gente está na série Uma Nova Estação, ajudando muita gente durante essa semana, né, com conhecimento que transforma, te incentivando a ser uma pessoa que serve e contribui para a geração, que sua vida não passe em vão aqui, que você não foque somente somente nas tuas coisas, mas que você se abra para a verdade do Evangelho, que é amar o próximo, que é ser generoso, que é perdoar, que é fazer mais do que é pedido, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer o que Ele não gosta, o que Ele odeia, fazer de tudo para agradá-lo com as tuas obras, com as tuas atitudes, reconhecendo que fomos salvos pela graça de Cristo e por isso temos boas obras hoje. Então, seja muito bem-vindo. Hoje é um dia mais espiritualizado, sexta-feira a gente faz a nossa oração, então pega esse link e manda para muita gente que precisa receber a oração de sexta-feira. Não deixa de dar o like, que ajuda a entregar o vídeo para mais pessoas. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Nós temos mais de 3,5 milhões de alunos inscritos nesse canal, que só existe para te treinar, para te ajudar, para te colocar em outro nível, em uma nova estação. De segunda a sexta nós temos aqui Café com Destino, que é o programa que você está agora. Aos domingos nós temos o programa Boas Notícias, que é sempre a palestra bíblica ou a pregação do Evangelho, como você quiser interpretar. E todo domingo nós temos também esse programa. E às terças-feiras, em outro canal, nós temos nosso podcast, o Brunecast. Só que no YouTube mesmo, você procurar Brunecast Oficial, é o nosso canal oficial de podcast. Toda terça-feira, 20 horas, tem muitos podcasts poderosos. A gente está chegando daqui a pouco a 1 milhão de inscritos no Brunecast Oficial. Não deixa de seguir lá também, de se inscrever no canal, né? De assistir os podcasts também, além do Café com Destino e das pregações de domingo. Né? Tá tudo bem, meninos? Vocês tá sempre bem, mas ganhando o que vocês ganham. Se não tivesse bem. Não, pô. Viajando o mundo todo. A última viagem, o Wesley estava assim com os dólares, ó. Tava dentro do avião assim, ó, jogando, fazendo o aviãozinho do Silvio Santos, jogando, pessoal do avião. Aí, pessoal, vocês que vão viajar apertado, toma aí, jogando avião. Não, ele tava demais nessa última viagem agora. Bom, a gente está aqui com toda a nossa equipe há mais de 5 anos, contribuindo diariamente, segunda a sexta, às 6h57 da manhã, com Café com Destino. A gente está na série Uma Nova Estação e a gente vem trabalhando alguns personagens bíblicos dessa semana e nessa sexta-feira eu quero trabalhar a história de Maria Madalena. Mas a história de Maria Madalena é igual à história de muitas outras mulheres, não só contemporâneas, mas na Bíblia também. Né? Por exemplo, você imagina Ruth, que era casada, uma moabita, né? Ou seja, ela não era de Israel, ela era de um outro país, Moab, e estava lá com seu marido, tudo certinho. De repente o marido morre, o sogro morre, o cunhado morre, fica ela, a sogra e a outra cunhada sozinhas, perde o rumo. Naquela época as viúvas não tinham como se sustentar, não tinha filho ainda. Problema armado. O que acontece? Deus entra na cena e permite ela viver uma nova estação. Ela migra para Israel, vai morar na cidade de Belém, e ali ela conhece Boaz, o senhor da terra. Se apaixona, eles se juntam e casam, né? Se juntam no sentido de casar, né, gente? E tem um filho chamado Obed, e Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi, que se tornou o grande rei Davi. Ou seja, Deus tira essa mulher de uma vergonha, de um abandono, de uma solidão, de uma pobreza e leva ela para uma vida extraordinária. Nós temos a história de Esther, que estava ali como uma serva judia na Pérsia. Pérsia e os judeus sempre brigaram ao longo da história, até hoje, né? Recentemente a gente teve a guerra Israel e Irã, que é a antiga Pérsia. Nunca parou nos milênios a guerra entre eles.
Naquela época, ela, como serva judia, como escrava judia na Pérsia, acabou se transformando em rainha da Pérsia. Deus deu uma nova estação para ela. Mas hoje nós vamos falar de uma mudança radical, que é de uma mulher possuída por demônios, uma mulher afundada nos seus erros e pecados, viver uma transformação, uma nova estação, a ponto de ser a proclamadora primária do Evangelho. A primeira pessoa que levou a boa notícia da ressurreição foi Maria Madalena. Em uma época que mulher não podia assumir nenhuma posição de liderança, né, a gente está falando de 2000 anos atrás do Oriente Médio, a primeira a comunicar a maior notícia da humanidade, que é Jesus ressuscitou. E é por causa da ressurreição de Cristo, diz o apóstolo Paulo, que a nossa fé existe. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Porque nós recebemos perdão de pecados por causa da ressurreição de Cristo, direito à eternidade por causa da ressurreição de Cristo, nós recebemos mudança de comportamento, novas estações na vida por causa dessa ressurreição. Então, é muito poderoso o que Maria Madalena viveu e eu quero detalhar com vocês, porque tem a ver com tudo que a gente está falando essa semana. Por exemplo, conhecimento com experiências, né? Maria Madalena aprendia aqui, ó, aos pés de Jesus. Então, ela tinha conhecimento? Tinha. E experiências com Deus? Ela teve? Várias. Então, assim, conhecimento tem que andar com experiência divina. Se separar os dois, dá problema. Eu expliquei durante a semana. Se você não assistiu essa série a semana toda, volta lá na segunda-feira, gente, assiste a semana toda. Maratona essa semana. Pega os links, manda para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Gente, assiste essa semana toda. É importante você incentivar seus amigos, colegas, familiares, seus filhos a assistirem Café com Destino. Porque toda semana é uma série nova para te levar para um novo nível de conhecimento. Essa semana a gente está falando de uma nova estação e é impossível falar de uma nova estação sem espiritualizar, sem ir para a Bíblia, não tem como. Porque só Deus muda as estações. Ele é o dono do tempo. Então não tem como falar de uma nova estação sem falar dele, tá? Agora, engraçado, Deus escolheu uma mulher que o mundo já tinha descartado para ser uma anunciadora das boas notícias. Existem pessoas que o mundo já descartou, o mundo profissional descartou, a sociedade descarta. Lembra de João 4, quando aquela mulher de Samaria, que também era uma região fora ali do mundo judeu, ela vai pegar água no poço e Jesus aceita aquela mulher, conversa com ela, se revela como o Messias e ela fala, como tu sendo judeu fala comigo que sou samaritana e ainda mulher? Samaritano não se dava com judeu, ainda mais homem fala com mulher. E ele se revela como Messias e aquela mulher começa a contar que estava esperando o Messias mesmo e como é que se adorava. Jesus fala, vai lá e chama o teu marido. Ela fala, não tenho marido. Aí Jesus fala, bem disseste, porque 5 maridos já tiveste. Pô, em 2026, a mulher ter 5 maridos já é um absurdo, imagina 2000 anos atrás no Oriente Médio. 5 maridos já tiveste e o que tens agora não é teu. Ou seja, está com o marido dos outros. E a mulher baixa a cabeça, se arrepende e fala, vejo que tu és profeta. Ela podia ter batido e feito Jesus, quem é você para falar assim comigo? Quem contou a minha vida? Não. Ela, vejo que és profeta. Jesus ali começa o trabalho de perdão de pecados, de graça, e aquela mulher, no mesmo dia, volta para a cidade anunciando as boas notícias. Olha quantas mulheres receberam uma nova estação na sua vida e assumiram um protagonismo. Presta atenção, nunca na história uma cidade tinha escutado o evangelho de uma vez só, como Samaria experimentou. E quem começou, aliás, quem fez essa proclamação? A mulher do poço, a mulher samaritana. Além de não ser judia, isso era uma prova que Deus iria usar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Você tem que lembrar, por isso que é importante conhecer a história, que falando de religião, o mundo judaico era um mundo fechado e você não é judeu, você não é filho de Deus. Você não é judeu, você não é povo de Deus. Quando Jesus vem, a Bíblia diz, ele veio para o que eram os seus, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, inclusive os gentios, se quiserem, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por causa da rejeição judaica ao Messias, a Jesus, nós gentios, ou seja, os que não são judeus, fomos alcançados pela graça e misericórdia e hoje temos livre acesso ao Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, tem toda uma história, a gente tem que estudar.
É muito bom quando tem conhecimento, né? Porque aí você sabe a origem das coisas em vez só de acreditar no que os outros estão falando. Quem não lê vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Então, conhecimento com experiência é muito importante. Então, você imagina que Maria Madalena, em Lucas 8:2, Evangelho de Lucas, diz que Maria Madalena, a mulher da qual havia saído 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher que era possuída por demônios e vira uma espécie ali de braço direito de Jesus, o tempo todo do lado de Cristo. E vira, quando Jesus sai do túmulo, ressuscita, a primeira a ver e a primeira a ser enviada por Jesus. Não é que ela quis, não. Jesus falou, vai Maria e avisa todo mundo que eu ressuscitei. E manda os discípulos irem para a Galileia. Ele dá a ordem, ele dá o comando para Maria Madalena. Na cruz, quando Jesus está pendurado, muita gente o abandonou, inclusive 10 dos seus discípulos. Um já estava indo para ser enforcado, que foi Judas, o traidor. Os outros 10 sumiram, só João ficou na cruz, o discípulo amado. E quem estava na cruz? João, a mãe de Jesus, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 3 Marias e um João. Ou seja, toda aquela multidão que Jesus movia, no dia da dificuldade, sumiu todo mundo. Mas Maria Madalena passou por uma experiência tão profunda com Jesus, que foi sair da corrupção, da possessão demoníaca e virar uma mensageira, alguém amada, compreendida, recebida. Sair do pecado para uma vida próxima a Deus. Essa gratidão, essa transformação dela fez com que ela estivesse com Jesus na boa e na má notícia, no tempo bom e no tempo ruim. Porque a Bíblia diz, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, quando você vê uma pessoa assim fazendo loucuras por Jesus, essa pessoa ela deve ter sido uma pessoa de vida devassa lá no passado, experimentou o perdão divino, falou, eu não merecia perdão, mas Jesus me perdoou. Aí ela começa a viver neuroticamente, como a gente fala, para Cristo, radicalmente, como eu falei no caso do apóstolo Paulo, obsessivamente para Cristo. Que deveria ser o nosso estilo de vida, tá? Devia ser nosso estilo de vida. Então, a mulher que mais foi perdoada, que mais foi liberta, foi a que mais trabalhou também. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Isso aqui tem que gravar. Quem muito é perdoado, muito ama. Eu amo muito a Deus. Apesar de ter nascido no Evangelho, ou seja, eu cresci numa família cristã, eu cometi coisas que eu me arrependo profundamente. Graças a Deus, não crimes, mas pecados. E quando eu paro para pensar que Deus podia me julgar, sim, você conhecia, você ia à igreja e mesmo assim errou nesse nível, ele tinha direito de me condenar e ainda assim me perdoou, sem eu merecer? Eu comecei a amá-lo muito mais. A pergunta é, se eu não tivesse passado por esses dias escuros do pecado e experimentado depois o perdão divino, será que eu o amaria como eu o amo hoje? Porque eu estou aqui hoje de manhã no Café com Destino com você, porque eu amo a Deus. Porque eu quero servir minha geração por causa dele. É claro que indiretamente eu estou aqui por causa de você. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu estou aqui passando esse conhecimento bíblico, milenar, porque eu amo você, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas é para servir minha geração. É porque eu fui muito perdoado, então eu amo muito. Isso que me dá força de acordar todo dia de manhã, mais de 5 anos, e fazer o Café com Destino, o Brunecast, as pregações de domingo e tudo que a gente faz gratuitamente para ajudar as pessoas.
Essa experiência de Maria Madalena fez com que ela vivesse uma nova estação. E essa nova estação Deus está trazendo para as nossas vidas. Então, eu quero fazer uma oração, que hoje é dia de oração, toda sexta-feira, para quem está começando a ser aluna agora no Café com Destino, toda sexta-feira a gente ora. Não se trata de religião, se trata de pedir ao único que pode resolver. Se trata de consultar quem já viu o nosso futuro. Isso é oração. E nós vamos orar pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve para uma próxima estação, para um novo nível, uma nova estação. Se você está em quebra, seja financeiro ou emocional, que Ele te leve para uma nova estação. Se você está presa num pecado, num erro, que Ele te leve para a nova estação. Se você está possuído por tormentos demoníacos, como Maria Madalena, que Ele te leve para uma nova estação. Se você está com um problema que aos olhos humanos não se pode resolver, que Ele te leve para uma nova estação. Se você está bem, mas você está querendo agora servir sua geração, aprender mais da Bíblia, contribuir, você quer ser uma pessoa usada por Deus em tudo que faz, seja lá no que for, você precisa ser levado para uma nova estação. Então nós vamos orar agora pedindo isso a Deus. Se você pode fechar teus olhos, feche. Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que todos aqueles que precisam ser levados, Senhor, precisam ser conduzidos a uma nova estação, assim como tu mudas, Senhor, inverno em verão. Assim como tu és capaz, Senhor, de fazer dias chuvosos e tormentas virarem dias de primavera, floridos. Nós te pedimos que na nossa vida espiritual, emocional, familiar, financeira, porque nós dependemos disso para pagar as coisas aqui enquanto estamos na Terra, tu possa nos levar para uma nova estação. Nos colocamos na tua mão, para assim como tu fizeste da vida de Jacó, de Moisés, de Pedro, Paulo, Maria Madalena, todos os exemplos que demos essa semana, que tu faças também na nossa vida. Aqui estamos. E que essa nova estação seja para vivermos o extraordinário, e o extraordinário, Senhor, nós declaramos, é servir a nossa geração em teu nome. Servir a nossa geração em teu nome. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Dá-nos a oportunidade, dá-nos a chance de uma nova estação. Amém e amém. Se você crê nisso, comenta agora aqui no chat online, nos comentários. Amém, eu creio. Bota amém, eu creio. Tá bom? Recebe essa oração aí. Quero encerrar essa sexta-feira lembrando que 28 e 29 de agosto nós temos Conferência Destino Últimas Vagas, nosso encontro anual de ativação espiritual. 28 e 29 são 2 dias no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, com muita excelência, de 9 da manhã às 9 da noite, tem parada para almoço e tal, comigo e com meus mentores espirituais, grandes homens e mulheres, que vão te levar um conhecimento bíblico fora do comum e vão te inserir num ambiente profético que você não experimentou. Você precisa estar conosco na Conferência Destino, últimas vagas. 96% das vagas já foram preenchidas. Tem pouquíssimas vagas. Estou avisando para depois você falar, poxa, Thiago, você, professor, você não avisou. Estou avisando. 15 mil alunos vão se reunir no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, 28 e 29 de agosto. Eu faço votos de paz e muita prosperidade. Deus te abençoe, excelente fim de semana. Domingo, 8 horas da manhã, tem programa Boas Notícias e a gente se vê na segunda, 6h57 da manhã, aqui no Café com Destino.